Bom dia a todos. Hoje irá dar continuidade ao capítulo 5, análise dimensional, entrando no item 5.5, modelos e suas armadilhas. Esse item fala sobre como é que a gente vai relacionar o modelo em que a gente faz, onde é feito ensaios, com o protótipo que é utilizado que é realmente trabalhado que é realmente trabalhado. A gente então tem que seguir semelhança dinâmica, em que os dois fenômenos são iguais, semelhantes, ou seja, elas têm massa, comprimento e força proporcionais. Elas não são iguais, mas elas são proporcionais. Então, o que nós podemos fazer? Por exemplo, queremos fazer um estudo de um petroleiro, que nem está aí no slide. Um petroleiro de 150 metros. A gente não vai conseguir ensaiar isso dentro de um laboratório, um petroleiro desse tamanho. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai reduzi-lo em escala, fazer as respectivas os respectivos tempos iguais também entre um ensaio e outro. Então, você já tem o comprimento, ensaio e também as forças. As forças que são aplicadas no modelo em laboratório tem que ser proporcional ao seu protótipo. Então, no caso do petroleiro, o que nós fizemos? Para que o que é ensaiado podemos levar para o petroleiro. A gente reduziu todas as variáveis. Comprimento, massa, tempo e tempo. Ou seja, além disso, as outras variáveis que dependem das variáveis primárias. Mas poderia ser, em vez de ser um petroleiro, poderia ser alguma coisa bem pequena que é difícil de ser feita a sua instrumentação, quantificação, observação. Daí, o que nós precisamos fazer? Na hora de usar no laboratório, a gente vai utilizar um modelo aumentado, de forma que agora as variáveis são todas aumentadas proporcionalmente, para que tenha fidelidade com o que ocorre com o caso real, na natureza. Então, se a gente for analisar de forma, fazer essa análise de forma de todas as variáveis, vai dar como foi falado na última aula, vai dar muito tempo, vai custar muito tempo e dinheiro, porque vão ter muitas variáveis envolvidas ali. Então, o que nós fazemos? A gente utiliza a análise dimensional para reduzir o número de variáveis, e também a gente tem que ter muita conhecimento de como são feitos os experimentos, porque a gente consegue retirar, pode ser que a gente consiga retirar algumas dessas variáveis adimensionais que não são trabalhadas. Mais à frente eu explico como podem ser feito isso. Então, a semelhança, tanto dinâmica, cinemática ou geométrica, que vou falar mais adiante também, elas podem amenizar a viabilidade
dessa análise. Então, o que nós fazemos? A semelhança quer dizer o seguinte, a semelhança, quando eu estou falando em semelhança dinâmica, quer dizer o seguinte, as características que eu faço para obter do ensaio, elas são passadas para as características do protótipo de maneira facilmente, apenas por uma proporcionalidade. Então, para que nós tenhamos a semelhança dinâmica, nós precisamos ter a semelhança geométrica e a semelhança cinemática de início, para depois ter a semelhança dinâmica. A semelhança geométrica, o que é considerado semelhança geométrica? A semelhança geométrica é considerado a geometria. A gente está falando em dimensões da geometria. A gente fazer proporcionalmente, diminuir a sua geometria, ou aumentar a sua geometria, mas elas têm que ser de forma proporcionais. Por exemplo, se a gente vê o carro, ela tem que estar no laboratório igualzinho, uma miniatura. Vamos trabalhar com uma miniatura com as suas geometrias proporcionais. Ou seja, vamos ter que ter o L1 e L2, que são dois comprimentos característicos em laboratório, tem que ser igual ao modelo seu do carro, L1 e L2. Elas têm que ser proporcionais. E isso aqui tem que valer, essa proporcionalidade sua aqui, feita. Porém, o que nós temos, na hora que a gente fala em proporcionalidade, você tem que relevar os ângulos. Os ângulos tem que ser preservado. Ou seja, o ângulo que nós trabalhamos para o modelo tem que ser igual ao do protótipo. Ela não pode ser duas vezes reduzido duas vezes do protótipo. Ou seja, por exemplo, o protótipo tem 20 graus. Aí tem que reduzir no modelo para 10 graus. Aí a gente sai da proporcionalidade. Elas não vão ser em modelos em escalas reduzidas ou ampliadas. Então, o ângulo, você tem que preservar o ângulo. Na hora de fazer um ensaio, também que tem que preservar o que? A direção do escoamento. E também a relação, quando for fazer um ensaio, a relação com a vizinhança. Elas têm que ser idênticas, tanto do ensaio quanto do modelo que vai ser ensaiado. Alguém tem alguma dúvida, por enquanto? Tá tranquilo, por enquanto. Depois que foi feita a semelhança cinemática, que o que? O modelo e o protótipo tenha toda a geometria proporcionais, agora, quando a gente fala em semelhança cinemática, além de ter todos os comprimentos proporcionais, a escala de tempo tem que ser proporcional. Então, ou seja, a gente está falando o quê? Eu fiz um exemplo que é o quê? É a velocidade, que é a escala de comprimento, escala de tempo. Então, ou seja, a velocidade no ponto 1 do meu modelo tem que ser igual, proporcional à velocidade no ponto 1 do protótipo. A mesma coisa serve para a velocidade 2, no ponto 2 do meu modelo. Tem que ser igual à velocidade no ponto 2 do meu modelo. Assim, me dando a equação aqui mostrada abaixo. V1 sobre V2, que são velocidades em pontos diferentes do meu protótipo, no modelo, igual
a velocidade 1 e velocidade 2 do modelo. Elas têm que ser proporcionais. Isso, para mim, é semelhança cinemática. Então, se eu tenho semelhança geométrica e semelhança cinemática do meu protótipo e do meu modelo, eu consigo fazer a minha semelhança dinâmica. A minha semelhança dinâmica, eu tenho que ter o quê? Tem que ter, tem que ter razões iguais, proporcionais, né, entre modelo e protótipo. Do quê? Do comprimento, do tempo, além dos dois, também tem que ter da força. Ou também, ou senão a escala de massa. Exemplo disso são quando a gente fala em força, que o que é que a gente transforma mais é a força, por exemplo, de inércia sobre a força viscosa do protótipo igual a força de inércia sobre a força viscosa do modelo. Isso nós estamos falando do quê? Força de inércia sobre a força viscosa. A gente denominou isso de número de Reynolds. Também força inércia sobre... Não, isso. Força inércia sobre a força força gravitacional do modelo igual a força de inércia sobre a força geométrica do protótipo. Isso me dá, que é conhecido como número de Freud. Se elas forem então proporcionais, eu tenho semelhança dinâmica. Tudo bem, gente? Tudo. Então, mas aí a gente tem que fazer algumas observações. A gente consegue relacionar, quando a gente trabalha com modelo e protótipo, a gente estuda com número de Reynolds, número de Freud, número de Mach, Weber e coeficiente de pressão. Além de outras variáveis, outros parâmetros adimensionais. A gente pode aparecer todos esses parâmetros adimensionais. Que eu faço com isso? Eu relaciono o modelo com o protótipo. Número de Reynolds do modelo igual ao número de Reynolds do protótipo. Número de Freud do modelo igual ao número de Freud do protótipo. E assim consecutivamente. Consigo relacionar tudo isso. Porém, existem casos em que, por exemplo, aqui em tubos aéreos ou hidrodinâmicos, em que, como a viscosidade não interfere muito no meu problema, o número de Reynolds fica irrelevante. Até que eu fiz cancelei ele aqui, o número de Reynolds, na hora que nós formos fazer ensaio em tubos aerohidrodinâmicos. O que prevalece para mim é apenas saber o número de Mach. Em escoamento em condutos, o que é importante agora não é saber o número de Mach, e sim saber o número de Reynolds, pois a viscosidade é muito importante saber dentro de condutos, pois ali dentro vai existir um perfil de velocidade que pode chegar até o centro do tubo. Então, a viscosidade é importante. Mas ali, o número de Mach, que está relacionado à velocidade de escoamento, já não é importante. Estrutura hidráulica livres, o número de Freud que é importante, você definir. Já os demais parâmetros adimensionais não são importantes. Agora, já em máquinas hidráulicas, eu não vou deixar para o professor Ruben estudar com vocês. Ali vocês vão ver vários outros parâmetros adimensionais que são importantes. Isso é visto em EMEI 43. Esqueci de comentar com vocês, mas quando a gente fala em uma semelhança dinâmica exata, quer dizer que o quê? Que
que os meus comprimentos, o meu protótipo e o meu modelo têm semelhanças geométricas iguais, ou seja, são iguais. Ou seja, eu estou colocando o meu modelo dentro do meu laboratório e ensaiando desculpa, estou colocando meu protótipo dentro do meu ensaio, dentro do meu laboratório e chamando ele de modelo. Conseguiram entender? Sim. Então, o que eu tenho? O que eu estou ensaiando vai dar já vai me dar o próprio valor das minhas forças. Então, isso quer dizer semelhança dinâmica exata. Tudo bem? Então, vamos para o primeiro exercício. Exercício 1. Num certo fenômeno, a relação funcional, que está empírica aqui, é o quê? A minha potência, aceleração da gravidade, massa específica, velocidade e comprimento característico representa o problema. Representa o problema. Ou seja, se a gente for fazer aquela nossa matriz dimensional, ela vai ser de ordem 3. Ordem 3 quer dizer que eu vou ter que trabalhar com quantas variáveis dimensional para adimensionar meu problema? São 3. No caso aqui, vamos ter que escolher 3 desses parâmetros dimensionais para adimensionar o meu problema. Ficando o meu problema... Eu tenho N menos R. Isso me dá o meu π. Quantos π que eu vou trabalhar? Se eu tenho 5 variáveis dimensional e na hora de fazer meu determinante é de ordem 3, então eu vou trabalhar com 2 πs apenas, ou seja, apenas 2 parâmetros adimensionais. Ao determinar os parâmetros adimensionais pelo teorema dos πs e efetuando uma série de experiências em laboratório, chega-se ao gráfico indicado a seguir. π1, aqui eu coloquei π1 está em função de π2, e é representado por uma linha reta com 45 graus. Ou seja, o que quer dizer isso? Elas são π1 é igual a π2. É isso aí, não é? Se meu π1 fosse igual a 2, quer dizer que se meu π2 fosse igual a 2, quer dizer que meu π1 vai ser igual a 2 também. Eles são diretamente proporcionais. Os valores de π1 e π2. Então, se numa certa experiência obtém-se ρ igual a 1000 kg por metro cúbico, velocidade igual a 2 metros por segundo, comprimento característico igual a 0,5 metros e aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a potência? Em quilowatts. Ele quer saber a potência de quem? A potência do próprio modelo. Então, como é que a gente vai fazer? A minha relação funcional é essa aqui. Ela tem que ser igual a 0, porque a gente vai adimensionalizá-la. Aqui ela está sendo
A relação funcional está sendo mostrada de forma implícita, que eu faço com que o n fique dentro da função, e aqui é a forma explícita. Eu mostro que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis dimensionais. N, então, meu é igual a 5. Utilizando o teorema dos πs, o teorema dos πs é o quê? Para dimensionalizar o meu problema. Eu quero saber quantos πs que eu vou ter. Eu preciso saber, para saber quantos πs que eu vou ter, é saber a minha ordem da matriz dimensional. A ordem da matriz dimensional quer dizer o quê? É a maior matriz que eu encontro com todas as minhas variáveis. Qual que é a minha maior matriz que eu posso obter? Sempre a gente começa da maior. Se ela der, por exemplo, se a minha maior matriz é 3 por 3, se essa matriz 3 por 3 der igual a 0, quer dizer o quê? Que ela não é de ordem 3. Então, a gente vai ter que pegar as variáveis e fazer 2 por 2. Se 2 por 2 ela for diferente de 0, quer dizer que a minha ordem da matriz é 2. Então, quer dizer que o R é igual a 2. Nesse caso aqui, nós vamos fazer... primeiro, a gente coloca na tabela as nossas variáveis, na primeira linha. Pressão não, desculpa. Potência, aceleração da gravidade, massa específica, velocidade e comprimento característico. E na primeira coluna, a gente coloca as variáveis primárias, que é massa, comprimento, tempo e temperatura. Nesse caso aqui, vocês podem observar que a gente não trabalhou com temperatura, mas eu coloco para vocês sempre saber, porque na engenharia mecânica sempre existe temperatura. Não pode esquecer que ela é uma grandeza fundamental. Existe, além dessas, mais 3 grandezas fundamentais, que é a corrente, a intensidade luminosa e o número de mols. Esses não vão trabalhar, então nem coloquei aqui. Então, agora, colocando a nossa potência watts, representando pelas grandezas fundamentais, ela é uma massa, 1 quilo, metro ao quadrado e tempo a menos 3. Gravidade é metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui, na verdade, minha potência, ela é representada por watt. Vou fazer certinho. Watt é o quê? Joules por segundo. Joules é o quê? Força vezes distância por segundo. O que é força? Quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, distância é metros sobre segundo. Deixando a minha potência em função das grandezas fundamentais, então eu tenho que quilo vezes, eu tenho metro vezes metro, então é metro ao quadrado. Sobre segundo ao quadrado,
vezes 1 sobre segundo. Então, fica sobre segundo ao cubo. Então, aqui está representado. Então, é massa elevado a 1, comprimento elevado a 2 e tempo a menos 3. Conseguiram pegar, gente? Porque que agora aqui está representado massa 1, comprimento a 2 e tempo menos 3. Vem daqui. Entendeu? Aqui, ó, massa é 1, aí eu representei aqui. Coloquei aqui. O comprimento 2 está aqui, ó. E aqui tempo 3, menos 3, vem daqui. Agora eu faço isso para as demais propriedades. Esse aqui é mais fácil. Para a potência que era mais difícil, que eu tive que demonstrar. Mas agora para a aceleração é o quê? A aceleração da gravidade é massa por segundo ao quadrado. Massa não. Metros por segundo ao quadrado. Metro é o quê? Comprimento. Então é 1. Vou colocar aqui. Metros por segundo ao quadrado. Isso é o quê? É comprimento T a menos... T a menos 2. Não tenho massa, então é 0. Comprimento é elevado a 1. E tempo elevado a menos 2. Então, aqui menos 2. Mesma coisa para o ρ. Ρ é quilo por metro ao cubo. Então, é massa e L a menos 3. Massa, coloquei aqui 1. Comprimento, menos 3. Tempo, eu não tenho. Então, é 0. E também temperatura é 0. Velocidade. Velocidade é massa por segundo, que é comprimento elevado a 1 e tempo elevado a menos 1. Então, para velocidade, a massa eu não tenho, comprimento é 1 e tempo menos 1. E agora, comprimento, esse aqui é fácil, é só comprimento aqui, né? Não tem massa, então é 0. Comprimento é 1 e tempo 0 também. Aí, o que eu faço? Espera aí, gente, só fazer uma... O que eu faço? Eu vou pegar três variáveis dimensionais e fazer a minha matriz dimensional. Como é que eu vou escolher entre essas 5 quais que eu quero? Primeiro, eu quero uma que representa a geometria. Então, a gente escolhe, que representa a geometria, a gente escolhe esse comprimento característico. Tanto é que eu coloquei aqui, comprimento característico. Um que representa o escoamento, propriedade do escoamento, que no nosso caso é velocidade. Aqui representado, velocidade. E outro que representa a propriedade do fluido, que é massa específica, representa propriedade do fluido, uma das propriedades do fluido. Coloquei aqui. E coloco os
Como fala? Os números que estão atrelados à massa, comprimento e tempo. Então, é 1, menos 3 e 0. 0, 1, menos 1. 0, 1 e 0. E faço o determinante dele. Determinante dessa matriz. Determinante dessa matriz, se eu for fazer, vai me dar isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Isso é 0. Isso é 0. Isso aqui é 0. E aqui eu tenho que é 1. Porque tem um menos na frente, né? Como já tem um menos, com vezes menos 1 daqui, então fica com 1. Esse determinante é diferente de 0. Ou seja, a minha matriz dimensional é de ordem 3. 3 por 3. Ou seja, o meu R é 3. Sendo meu R 3, quantos eu tenho? Eu faço aquela regrinha N menos R. Eu descubro que o meu N menos R é igual a 2. Então, eu tenho, quando eu adimensionalizo o meu problema, eu tenho apenas 2 πs. Eu vou trabalhar 2 πs. Em vez de trabalhar com 5 variáveis, agora eu vou trabalhar com 2 variáveis. E pelo gráfico, como a gente já tinha feito, a gente observou que eles são diretamente proporcionais, por causa que tem um ângulo de 45 graus. Então, fazemos como eu falei para vocês que eu faria para na escolha da minha matriz dimensional, quais variáveis trabalhar. Vou trabalhar com comprimento característico, velocidade e massa específica. Então, vamos obter nossos πs. Eu ensinei de 2 formas. Eu vou trabalhar com a segunda maneira que eu ensinei para vocês, que é o método expedito. Como é que a gente faz isso? Pegamos as 3 variáveis primárias que eu trabalhei, comprimento, velocidade e massa específica, e vou igualar ao meu valor de comprimento, tempo e massa, as variáveis dimensionais. Então, meu comprimento característico, ele é igual ao meu comprimento. Então, eu faço L igual a B. Minha velocidade é L elevado a 1, T menos 1. Então, eu obtenho que T, se eu for fazer, T, eu tenho que isolar o meu T, porque eu já tenho L. T é igual a V sobre L. Não. Desculpa, gente, não é isso não. T passa para o outro lado. Então, fica T é igual L V a menos 1. Mas o que é L? L, eu sei qual grandeza que eu vou trabalhar, qual grandeza dimensional que eu vou trabalhar, é com B. A menos 1. Então, comprimento, a grandeza fundamental L, de comprimento, eu já transformei em qual grandeza dimensional que eu trabalho, que é B. O tempo, a grandeza fundamental tempo, ela é dada por B, comprimento, é dada pelo comprimento característico sobre a velocidade.
E agora a minha massa específica é m elevado a 1, L a menos 3, T elevado a 0 e θ 0. Então, M, eu vou isolar o M. Eu fico com M igual a ρ e L ao cubo. Essa minha grandeza fundamental, que é o comprimento L, ela é representada por qual grandeza dimensional? Por B. Então, eu substituo aqui por B para ficar só representado a minha massa por grandezas dimensionais. Rho e o comprimento característico, B, ao cubo. Assim, tendo, eu agora vou substituir para obter fazer a minha análise, vou substituir para obter meus parâmetros adimensionais, π1 e n1. π1 é obtido adimensionalizando a minha potência, e π2 adimensionalizando o outro parâmetro, que é a aceleração da gravidade. Então, fazendo a potência, ele é dado por massa elevada a 1, comprimento elevado a 2 e tempo a menos 3. Massa minha, se nós voltarmos, é ρB ao cubo. Então, aqui a minha massa, eu substituo aqui por ρB ao cubo. L é fácil, eu nem vou voltar lá para trás. L é o quê? É B. B ao cubo. Coloquei aqui, substitui B ao cubo. Pela grandeza, pelas variáveis dimensionais. E tempo. Essa grandeza fundamental, vamos substituir por uma grandeza dimensional. Tempo é o quê? A menos 3. Então, o tempo é BV elevado a menos 1. Coloquei ele aqui. BV a menos 1. Mas ele está elevado a menos 3. Então, coloco menos 3 para fora. Agora eu faço o quê? Vou simplificar, ficar apenas somente com um ρ, um B e um V. Então, ρ elevado a 1 e não tem mais ρ. Então, fico aqui com ρ. B, eu tenho em todas as três parcelas aqui. Então, fica B ao cubo vezes B ao quadrado, é B à quinta. Com B a menos 3, então, B à quinta vezes B a menos 3 me dá B ao quadrado. B ao quadrado. E velocidade, só tem aqui nessa parcela. Então, fica V ao cubo. Aqui representado. Então, N é igual a ρ, B ao cubo, B ao quadrado, V ao cubo. Então, agora o que nós fazemos? Para dimensionalizar, passamos o lado esquerdo da igualdade para o lado direito da igualdade. Ficamos com π1 igual a N sobre ρ, B ao cubo, vezes B ao quadrado, vezes V ao cubo. Isso aqui é uma variável adimensional, π1. E a aceleração da gravidade? Massa nós não temos, e na aceleração da gravidade temos comprimento e tempo a menos 2. E temperatura nós não temos. Substituindo por grandezas dimensionais, comprimento é B elevado a 1 e tempo é BV a menos 1. Aqui, ó, esse aqui, BV a menos 1, me representa o tempo. Então, BV a menos 1, mas ele tem o T está elevado a menos 2. Então, coloco entre parênteses, menos 2. Fazendo isso aqui, tem B elevado a 1 vezes B elevado a menos 2. Então, fica B elevado a menos 1. E V a menos 1 vezes a menos 2. Fica V elevado ao quadrado. Então,
jogando o lado esquerdo lado direito da igualdade para o lado direito lado esquerdo da igualdade, ficamos com π2 igual a g vezes b elevado a v ao quadrado. Isso aqui é chamado de 1 sobre número de Freud. Esse parâmetro aqui é conhecido. Ele é 1 sobre número de Freud. Então, temos que π1 é igual a π2. Poderia ter nem colocado essa função, colocado π1 em função de π2. Sabemos já diretamente que π1 é igual a π2. Aqui representado é n sobre ρ, b ao quadrado vezes v ao cubo, igual a g vezes b elevado, sobre v ao quadrado. Substituindo os valores, esses valores são do modelo que foi ensaiado. Então, eu tenho que π2 é igual a 5 sobre 4. Mas sabemos, devido ao gráfico, aqui que eu coloquei também, mostrei aqui o gráfico, o mesmo gráfico lá do início, que devido ao ângulo de 45 graus, que π1 é igual a π2. Já sabemos o número de quanto que vale π2. 5 sobre 4. Como π2 é igual a π1, sabemos, já conseguimos obter π1. π1, então, é 5 sobre 4. π1 é igual a 5 sobre 4. Que é, qual que é o valor de π1? É a potência dividido por ρb ao quadrado vezes v ao cubo. Assim, fazendo com que a minha potência é 5 sobre 4 vezes 1000 vezes 0,5 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Achando o valor da potência, que foi o modelo que foi ensaiado, que vai me dar de 2,5 kW. Entendemos, gente? Tudo bem?